Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento. Acredito eu que possa ser de grande valia para você. Assim continua esta mentira dentro das chamadas igrejas. É isso mesmo. Dizendo aos fiéis que se eles não praticarem obras de Moisés, se não praticarem obras do Antigo Testamento, não pode, não podem receber as bênçãos de Deus, não podem ser agraciados pelas bênçãos do Criador. Continua. Esse mesmo engano que eu vou ler agora para você, Atos capítulo 15, a mesma falácia dos judeus seguidores de Moisés daqueles dias, está dentro dessas chamadas igrejas, porque igreja nunca foi de pedra, igreja nunca teve parede, né? A igreja que se reunia, né, nos dias de Paulo era espiritual, era a reunião dos filhos de Deus, porque afinal de contas nós somos filhos de Deus no espírito. E o cabeça daquela igreja era quem? Jesus de Nazaré? Não. Era o Mashiach, era o Cristo, ressuscitado, glorificado. Então vamos ler aqui. Atos capítulo 15, do versículo 1 ao 20. Eu quero ler no texto da Bíblia Viva 2002, que fica bem mais claro o entendimento. Versículo 1. Enquanto Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, chegaram uns homens da Judéia e começaram a ensinar aos crentes que, se eles não seguissem o antigo costume judaico da cerimônia da circuncisão, não podiam ser salvos. Olha que coisa terrível. Então veja, os irmãos reuniam-se como igreja, às escondidas, claro, nas casas das pessoas, e ali era falado, era disseminado, era espalhado o conhecimento de Cristo, o conhecimento que Cristo havia ressuscitado. Ali era espalhado que a salvação era por Cristo. A salvação de quê? Das leis de Moisés, das maldições da escravidão de Moisés e, claro que aqui no caso eram gentios, então os gentios aqui estavam livres do proselitismo, mais ou menos isso, de serem prosélitos, né? De se tornarem seguidores de Moisés. Eles estavam sendo salvos disso. Nada de. Então a mente deles era salva por causa disso. Nada de salvação do inferno, salvação do tridente, do dito diabo da religião, nada disso. Eram salvos, né? Então aqui estava falando, segundo os seguidores de Moisés, que se não praticasse a circuncisão, então eles não poderiam ser salvos. Então houve uma discussão a respeito disso. Veja no versículo 2. Paulo e Barnabé debateram e discutiram isto com eles até cansar. E por fim, os crentes enviaram os dois a Jerusalém, acompanhados de alguns homens do lugar, para falar aos apóstolos e principais líderes de lá a respeito desta questão. Versículo 3. Depois que a igreja inteira acompanhou os dois até fora da cidade, os que iam representá-los em Jerusalém prosseguiram, parando pelo caminho das cidades da Fenícia e de Samaria, para visitar os cristãos e contar-lhes, para intensa alegria de todos, que também os não-judeus, os gentios, estavam se convertendo. A quem? A Moisés? Não, a Cristo. Ao dízimo, à oferta? Não. Ao comer pão e beber suco? A tal da Santa Ceia? Não. Óleo na cabeça? Não. Nada mais de Moisés, diferentemente do que acontece dentro dessas chamadas igrejas. 4. Ao chegar a Jerusalém, eles se encontraram com os líderes da igreja. Todos os apóstolos e líderes estavam presentes, e Paulo e Barnabé contaram o que Deus estava fazendo por meio do trabalho deles. Versículo 5. Foi então que alguns dos homens que tinham sido fariseus antes de se converterem puseram-se de pé e declararam que todos os estrangeiros convertidos deviam ser obrigados a seguir todos os costumes e cerimônias dos judeus, incluindo a circuncisão. Olha aqui esse versículo 5. Foi então que alguns dos homens que tinham sido fariseus antes de se converterem ao cristianismo puseram-se de pé e declararam que todos os estrangeiros convertidos deviam, ou seja, os gentios,
deviam ser obrigados a seguir todos os costumes e cerimônias dos judeus, incluindo a circuncisão. Veja que quem eram essas pessoas, quem eram esses infiltrados? Eram os seguidores de Moisés, que alegavam que, além da circuncisão, deveriam cumprir todos. Ué, você entende como que é? Colocando a escravidão, a maldição, colocando a morte sobre os gentios. Pessoas que tinham o quê? Entre aspas, se convertido. Assim, essa situação é idêntica ao que acontece dentro dessas chamadas igrejas. Eles dizem, olha, eu sou um convertido. Convertido a quem? A Cristo? Não, a Moisés. Convertido a quê? Ao Deus que é o Espírito? Não, convertido ao envelope, à vassoura ungida, convertido à doutrina da teologia. Esse é o convertimento desses religiosos. 6. Por isso, os apóstolos e os líderes da igreja marcaram uma nova reunião para decidir essa questão. Nesta reunião, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles, dizendo o seguinte: Irmãos, todos vocês sabem que Deus há muito tempo me escolheu para pregar a boa nova, ou seja, para pregar o evangelho, as boas notícias do reino de Deus que estava próximo, quem? Aos estrangeiros, a fim de que eles também pudessem crer. Não foi bem assim, tá? Quem foi escolhido foi Paulo. Paulo, na estrada de Damasco, ele foi escolhido para anunciar as boas notícias aos gentios. Está lá em Gálatas, capítulo 2, se você quiser dar uma olhada lá. Foi decidido, então aqui tudo bem, porque aqui nessa situação, Paulo não havia recebido ainda a revelação da sã doutrina para pregar aos gentios. Não, ele depois, a partir do livro de Romanos, é um livro de revelação, é um livro da sã doutrina. Aqui fala Atos dos Apóstolos. Então aqui, até aqui, tudo bem. Os gentios que passassem por Pedro eram como fala, ensinados. Só que você vê que aqui tem uma grande contradição nesse versículo. Quando você lê Atos capítulo 10, que fala sobre o centurião, você vê que engraçado. Nem na casa do centurião, Pedro e os outros, pela lei, pelos costumes judaicos, eles não podiam ir. Pedro foi na marra. Pedro foi porque diz que recebeu lá a voz de um anjo, e ele tinha que fazer isso, e ele foi lá, chegando lá, ele praticou a profanação, se é que realmente ele fez isso. Quando você vê lá no versículo do 44 ao 47, você vê que Pedro, mesmo a família de Cornélio tendo sido batizado com o Espírito Santo, Pedro ainda jogou eles na água. Ou seja, isso foi uma profanação, porque o batismo verdadeiro foi na cruz. O batismo antes da cruz, praticado lá por João Batista, era o do arrependimento. Arrependimento de quê? Dos pecados, porque os judeus receberam as leis. Quando eles transgrediam uma das leis, eles se tornavam um pecador. Então aqui, tudo bem. Até antes de Paulo receber a revelação, Pedro até anunciava a Cristo aos gentios. Ainda mais que depois que aqui nós estamos no capítulo 15, foi no capítulo 10 que ele foi na casa do centurião. Até aí tudo bem então. 8. Deus, que conhece os corações dos homens, confirmou o fato de que ele aceita também os que não são judeus, ao dar a estes o Espírito Santo, tal como ele deu a nós. Aqui ele estava provavelmente se referindo à família do centurião, né? 9. E não fez distinção entre nós e eles, porque purificou a vida deles por meio da fé, como fez com a nossa. Veja, os gentios foram purificados por fé, por acreditar no sacrifício da cruz. Não que aquele sangue derramado serviu para os gentios. Jesus mesmo disse que aquele sangue seria derramado por muitos, não por todos. Então veja aqui, ele não fez distinção entre nós e eles, porque purificou a vida deles, dos gentios, por meio da fé, tal como fez com a nossa. 10. E agora vocês vão corrigir a Deus, sobrecarregando os não-judeus, ou seja, os gentios, com o jugo que nem nós, nem os nossos pais foram capazes de suportar?
Gente, isso não é o que acontece dentro dessas chamadas igrejas. Eles não sobrecarregam a vida das pessoas, na maioria dessas denominações, colocando jugo, colocando um fardo pesado, colocando uma canga pesada, envelopes e mais envelopes, campanhas e mais campanhas, votos e mais votos, propósitos e mais propósitos, hein? Correntes e mais correntes. E você é obrigado a participar daquelas cerimônias farisaicas, você é obrigado a participar daquelas cerimônias, daquelas obras mortas. Ou você participa daquilo, ou você é uma pessoa descrente, é uma pessoa que está perturbada, é uma pessoa que não está convertida assim, são os dizeres dos pregadores. Eles sobrecarregam as pessoas com as suas doutrinas. Igualmente se fazia, olha aqui, igualmente esses fariseus que tinham se convertido para o cristianismo estavam fazendo justamente com quem? Justamente com os não-judeus, com os gentios que estavam se convertendo. 11. Vocês não creem que todos são salvos da mesma forma? Pelo Senhor Jesus, que foi dado de graça à humanidade? 12. Não houve mais discussão e todo mundo agora ouvia enquanto Barnabé e Paulo falavam a respeito dos milagres que Deus tinha feito por meio deles entre os estrangeiros. 13. Quando eles terminaram, Tiago tomou a palavra. Irmãos, disse ele, ouçam-me. 14. Pedro falou a vocês a respeito da ocasião em que Deus primeiramente visitou as nações, a fim de separar dentre elas um povo para fazer honra ao seu nome. 15. E este fato de conversão destes povos concorda com o que os profetas disseram. Por exemplo, ouçam estas palavras do profeta Amós, 16. Depois disso, diz o Senhor, eu voltarei e renovarei contrato feito com Davi, o que tinha sido quebrado, para que também os estrangeiros, todos aqueles marcados com o meu nome, encontrem o Senhor, ou seja, os gentios. 18. E é isto que o Senhor diz, pois ele revela os seus planos feitos desde o princípio. Olha aqui o 19. Portanto, a minha opinião, a opinião de quem? De Tiago. Eu não sei qual que era o mais legalista, se era ele ou era Pedro. Portanto, a minha opinião é que nós não devemos insistir que os estrangeiros, que os gentios, que os não-judeus, que se convertem a Deus, devam obedecer às nossas leis judaicas. Olha que absurdo. Tiago falando que os gentios que estavam se convertendo não eram obrigados a seguir nenhuma das leis dadas por Moisés. Nenhuma das leis judaicas. Você que frequenta uma religião, você que frequentou uma religião, veja em que engano você estava. Ou se você está numa religião, veja em que engano você está. Veja porque essas obras praticadas dentro das chamadas igrejas são obras mortas, são obras farisaicas, são obras de maldições. Porque assim o próprio Paulo disse em Gálatas capítulo 3, versículo 10, todos aqueles que estão nas obras de Moisés, nas obras da lei, estão debaixo de maldição. Infelizmente é assim. Versículo 20, devemos apenas escrever a eles para que deixe de comer carne sacrificada aos ídolos, de toda fornicação, e deixem também de comer carne de animais estrangulados sem sangrar. Porque se tem pregado contra estas coisas nas sinagogas judaicas, em cada cidade, todos os dias de culto, durante muitas gerações. Vejam que também essas, claro que fornicação não pode, mas a respeito de animais estrangulados, essas coisas aí, e carne de ídolo também você não vai comer, né? Você não vai pegar uma carne lá um sacrifício oferecido lá para o terreiro da mãe Chikungunya e você vai fazer isso. Né? Mas olha aqui, animais estrangulados sem sangrar. Por quê? Porque era costume deles. Isso era pregado nas sinagogas judaicas. Mas gentil, o povo gentil tem alguma coisa a ver com isso? Claro que não. Nós gentios temos que praticar alguma obra de Moisés? Claro que não. Nós temos que praticar, viver a obra de Deus que ele mandou.
qual é? Amar Ele sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o resumo de todos os mandamentos, de todos os preceitos, tá bom? Então, assim continua esta mentira dentro das chamadas igrejas. Para o quê? Para escravizar os fiéis, para mantê-los cativos, para mantê-los aprisionados e para fazê-los financiadores desse sistema imundo, porco, nojento, fraudulento, estelionatário que tem aí, tá bom? Então vou encerrar esse vídeo, espero ter contribuído de alguma forma, e se foi, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui, até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.